Vamos orar? Vamos orar. Senhor, está muito quente, mas obrigado pelo dom da vida. Senhor, a gente está aqui hoje para cantar para o Senhor, para reconhecer que o Senhor está em tudo. No cafezinho que a gente vai tomar daqui a pouco, na Tua palavra, na vida, na pessoa de Jesus, Pai. Bendito seja o Teu nome por aqueles que ainda estão chegando, que virão. Que o Teu nome seja engrandecido, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Que Deus bom o Senhor é, Pai. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Agora eu vou cantar bem baixinho, aí a gente canta junto, pode ser? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito amém. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado.
céu. Amém. Aleluia, aleluia. Nosso projeto da manhã, ele foi feito para que a gente pudesse ter propositalmente uma convivência. Então, quando a gente terminar aqui, a gente vai ter um cafezinho aqui do lado. Ninguém vai ficar sem um cafezinho hoje. Não sei como que ocorre na cidade por causa da corrida que está acontecendo aqui, mas é um privilégio estar com todos vocês aqui. Esse texto, gente, que nós vamos meditar hoje, é um texto muito impressionante das Escrituras. Ontem a gente teve o Escape e o Max, que é o nosso pastor que está aqui do lado. Depois ele vai contar para vocês de mesa em mesa o que foi o projeto para adolescentes que a gente teve aqui à noite, mas eu perdi boa parte da voz, eu deixei ontem à noite aí no ar-condicionado. Então, vocês me perdoem essa voz de radialista aqui de manhã. Quem for acompanhar também no futuro aí a nossa mensagem. A gente vai abrir nossa Bíblia e meditar em Miqueias capítulo 7, versículos 18 e 19. Esse é um texto incomum, porque ele cita algumas coisas que aparentemente são contraditórias, tá? E claro que existe uma linguagem poética, mas existe uma mensagem assertiva também. Diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, Ele tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Nós estamos vivendo um período que, se você não concordar comigo, fica à vontade, de um ódio pandêmico. As pessoas, elas se odeiam, elas já se matavam por causa do futebol. O cara é de um time, o outro é do outro, ele mata o cara por causa do time dele. Isso já acontecia. Mas agora as pessoas estão chegando a outros estágios. Primeiro, a vida de muitos adolescentes, crianças, já começa na internet. E as perseguições, as coisas absurdas que a gente ouve acontecendo, são muito, muito intensas. Existe no mundo uma destruição das minorias. Se você está num país e você tem uma fé X e todo mundo tem a Y, em várias partes do mundo, a ideia da religião é destruir as minorias. Quando a gente fala em minoria aqui, tem toda uma questão partidária, maluca que rola, mas o que eu estou usando essa palavra para dizer quem é a menor parte. Se você é a menor parte de tal coisa, começa uma perseguição, né, muito grande. E isso está acontecendo, então assim, se você fala uma bobagem e você vira a minoria, os caras acabam com você. E aí você fala, vixe, falei bobagem, tarde demais, você não vai mais existir, nós vamos acabar com você. Então isso está acontecendo hoje. E, desculpa falar isso, ou não me desculpe, o perdão parece uma diminuição. Se você perdoa, você não... Pô, como você perdoa? Como que pode perdoar um negócio desse? Então isso é uma expressão muito comum nos nossos dias. E eu queria falar uma coisa meio assustadora, é que numa mentalidade como essa, o perdão está caindo em esquecimento. E esse texto fala de perdão, então parece que o perdão, ele não faz sentido nos nossos dias, é uma coisa para tolos, uma coisa para quem não tem posicionamento. É isso que a gente está vendo ser cultivado de forma massiva. Você não pensa o que eu penso, eu vou acabar com você. É isso. Só que isso não tem nada a ver com Jesus. E tem gente que pôs Jesus no meio dessa história. Não importa o assunto. Eu quero dizer para vocês, isso é pandêmico, tá? Em todas as áreas. O tema que a gente vai abordar hoje, tá? É o mar divino do perdão eterno. Coloquei muitos, né? Muitos adjetivos aqui. O mar divino do perdão eterno. O texto diz que ele lança os nossos pecados no mar. Que mar é esse que vai segurar tanto pecado? Não tem como ser um mar físico. Se o pecado fosse um objeto, era como se fosse um lixo. Imagina como reciclar isso. Não tem mar que segurasse isso. E a outra coisa que esse texto fala é que Deus se esquece. Mar e Deus esquece. Bom, então eu resolvi
trabalhar com essas duas ideias que falam um pouco de quem Deus é e de como Ele atua na minha vida, na sua, e como Ele deseja atuar no mundo. O mar divino do perdão eterno. Em primeiro lugar, eu queria falar do esquecimento de Deus, tá, com vocês. Não é isso que o texto diz? Te esqueces da transgressão, não é isso? Eu só substantivei. Então, eu estou colocando aqui o esquecimento de Deus. E eu queria começar dizendo que a base da nossa fé é que Deus não se esqueça. Não é? A nossa fé está baseada em que Deus não se esqueça. Se Deus se esquecer, nós estamos perdidos. Eu me esqueci que Jesus morreu por você. Então, você está perdido, né? Então, a primeira contradição aparente do texto é que Deus não se esquece. E você confia na sua redenção, porque Deus não se esquece. Ontem nós tivemos uma espécie de história viva com os meninos, e a morte estava perseguindo eles, e eles começaram a citar texto bíblico. A morte falou: tá bom, vocês citam, Satanás cita, todo mundo cita a Bíblia, qual que é a sua? Não, vou matar você. Então, a gente confia que Deus tem uma fidelidade sem fim, e o texto diz que Ele se esquece, então é um problema. O segundo problema é que o amor de Deus, a Bíblia diz que Ele atravessa a eternidade. A Bíblia diz que antes de você ser formado, Ele amou você. Ele viu você a substância informe, Salmo 139, viu você uma substância informe. Então não importa a tragédia, você vai contar, a minha vida foi trágica. Ok, Deus olhou para você, não importa o que seus pais fizeram, a sua história, Deus olhou para você quando você ainda, segundo o texto, não era um feto, uma substância informe, né? Um feto já é uma vida. Ele viu você antes de você poder ser concebido, viu você, e a Bíblia diz que Deus o amou. Então, Deus, o amor de Deus não é como nenhum amor humano. Não é. Porque para você dizer que você tem um amor eterno, é bonito você falar no casamento isso, mas para você ter um amor eterno, você tem que ter vivido, né, mais do que um ano, né? É bonito, pode falar pela fé, mas quem pode dizer que tem um amor eterno tem que ser eterno, não é verdade? Ou tem que ter uma vida eterna. E aí todos nós temos, mas não começou na eternidade, né? Começou 10, 20, 30, 50 anos atrás. Então o amor que Deus tem é incompreensível para nós. E eu vou explicar no decorrer da nossa meditação. Por quê? E aí eu queria falar do problema do perdão de Deus. Quando Deus olha para você, Ele vê os seus erros. Mas Ele não vê só os erros. Ele vê os erros, as consequências, e Ele vê os seus erros todo dia. E Ele vê orações superficiais, mentirosas, todo dia, promessas, o tempo inteiro, na sua mente. Será que você daria conta de amar alguém que te nega, que vai contra você, que te ataca, que diz, eu não estou mais crendo muito nele? Será que você ia aguentar isso? Deus vê o tempo inteiro toda a verdade. Vê a tua atrapalhada, o teu esquecimento, Ele vê tudo isso. Aí eu quero ver amar desse jeito. Quero ver perdão desse jeito. Porque assim os erros começam a ser elevados a muitas potências. Porque Deus olha, imagina, se Deus fosse crítico como nós somos, a gente diria assim para Deus: Deus, eu vou ter uma vida nova. O Espírito Santo diria: mentira. A partir de amanhã eu vou... Mentira. E como o Senhor sabe, sei, mentira de novo. Nossa oração... Então a Bíblia diz que Deus intercede com gemidos inexprimíveis, falando: por favor, ouça esse pecador. Ele é pecador. Então olha a verdade de Deus, a maneira como Deus olha. E ainda tem mais uma coisa que eu queria falar, que todos nós faríamos. Quando você tem um inimigo, você é bondoso. O inimigo não é só ele, tem o filho dele. Na antiguidade era assim, o inimigo era uma geração inteira de inimigo. E não precisava ser de outro povo, não. Podia ser da mesma nação, da mesma tribo, podia ser exatamente desse jeito, sem problema nenhum. Então, o filho era inimigo, o neto era inimigo, o bisneto era inimigo, o tataraneto é inimigo. Então, essa ideia de Romeu e Julieta, né, dos Capuletos e dos outros, de uma geração de inimigos, isso é antiguidade. A gente tem um pouco dessa noção de inimizade
Então você fala, esse aqui, cara, mano, sabe quem é a mãe dele? Sabe quem é o pai dele? Sabe qual é a história deles? Não presta, não. Isso acontece até hoje. Então imagine se Deus pegasse a sua história e falasse assim, ó, essa moça, sabe quem ela é? Então, sabe quem é a mãe dela? Sabe quem é a avó dela? Só que Deus, ele não precisa investigar, ele sabe. E apesar dele saber, a Bíblia descreve na genealogia de Jesus que ele escolheu Raabe para ser, que era uma prostituta, e eu já falei isso e falo agora, que a prostituição na idade antiga era uma escolha de pais para filhas e filhos. Eles decidiam que aquela família inteira ela era classificada como uma família de prostituição. Isso acontecia e acontece ainda hoje. Como não é meu tema, depois no cafezinho, se você quiser conversar dessas coisas malucas, é isso. E Deus tirou Raabe e a colocou na descendência do Senhor Jesus, que está em Mateus 1. A cidade foi destruída, porque o que acontecia na cidade era tão terrível, que Deus falou, essa cidade não vai subsistir, eu vou acabar com ela. Mas ele escolheu Raabe. Então Deus não trabalha como nós. Ele fala assim, não, aquela família ali, não, eu não vou agir, não presta. Deus não. Deus decide amar, escolhe e fala, vou salvar. Então, o que seria o esquecimento de Deus, desse texto? É uma misericórdia, um coração que Deus tem para com a nossa miséria, que faz com que não esteja baseada na sua capacidade de mudar. Não, ele vai mudar. Não, Deus olha e fala, não vai mudar. Não vai mudar, mas eu vou perdoar. Mas como é que o Senhor vai perdoar? Ele não vai mudar, por conta própria não vai. Não está baseado nos seus atributos. Você fala assim, não, eu sou boa gente, tal. Você é boa gente, mas vai para o inferno. Vai viver longe de mim para o resto da vida. Porque você é um cara generoso com Satanás, com os meus servos, com todo mundo. Você concorda com tudo. Não tem espaço para você. Então, esse esquecimento de Deus, que eu vou já chegar, espera aí. Ele está baseado na misericórdia de Deus. E ele é uma extensão do perdão de Deus, que é como comparado com a nossa memória passageira, eu já vou falar disso, Deus, né? Ele se esquece. Você diz, Deus, o Senhor sabe que há muitos anos ele diz, não sei. Então, mas eu queria voltar nessa história, ele diz, mas eu não queria voltar nessa história. Acabou. Só que isso nós não conseguimos fazer. Deus sim. Porque Ele perdoa de uma maneira que é a extensão do perdão dEle. A Bíblia diz que Ele se esquece. Ele diz, acabou. Não, mas papai, eu fiz tanta coisa errada. Eu não sei do que você está falando. Eu te pedi perdão. Ele diz, então, eu te perdoei. Deus não deixa que o impacto das suas ações passadas intervenha no seu presente e no seu futuro. E ninguém é capaz de fazer isso. Dessa maneira. Deus diz, não, mas então eu estou afastado da igreja. Ele diz, você não decidiu que você vai me seguir? Decidi. Então você não está afastado. Você vai me seguir, você não vai? Vou. Não, tá bom. O seu presente está aqui agora. Começou agora. Faça. Isso vai intervir no seu futuro. Se você está ficando assustado, eu estava meditando nesse texto e ficava assustado também, porque como é que é isso, né? Por causa da atitude de Deus, Ele exige uma mudança radical. Não é que Ele exige de você, é que a atitude dEle, de crer na sua mudança e saber da sua mudança, exige que você mude. Eu, durante um período da minha vida, eu atendia adictos. Acompanhava pessoas que tinham envolvimento com drogas de vários tipos. Eu lembro de um indivíduo que veio me procurar e ele tinha todo tipo de entorpecente, ele já tinha usado e era usuário, mas ele ainda usava o álcool, e o cigarro, e tudo que você pudesse imaginar. E quando ele me procurou, acho que foi uma das primeiras pessoas que eu atendi, ele diz, você é a última esperança que eu tenho. Eu já fui para tudo quanto é centro de recuperação, e eu vou para lá e daqui a pouco eu desisto. E eu comecei a orar com esse cara diariamente.
A mãe dele não acreditava nele mais, a esposa dele não acreditava nele, nem ele acreditava mais nele. Mas porque eu estava dizendo para ele que em Jesus havia mudança, e todo dia eu orava com ele e disse: quando eu vou fazer uma atrapalhada, eu lembro que eu estou com você, e que você está comigo, e que Deus está comigo, e eu não consigo fazer. E esse cara começou a mudar, porque o meu papel é crer na mudança, sempre. E o meu papel nem é dizer para a pessoa se eu acho se ela vai mudar ou não, porque não é se eu acho, se eu não acho, não muda nada do que eu estou falando. Mas muda se eu vou continuar apoiando. E no caso dele, eu estava apoiando. E ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Estou dando um exemplo bem fraquinho, só para exemplificar esse processo de libertação daquele indivíduo. Deus, quando Ele olha para você, ele investiu seu filho. Você acha que Ele acredita? Então, Ele provoca uma mudança imediata. E Ele usa a sua miséria, que isso que é o coração de Deus, para dizer: você é miserável mesmo, mas eu vou te dar uma riqueza. A riqueza da minha presença. Então, vocês estão entendendo que essa maneira humana de falar do esquecimento de Deus, ela é muito forte, ela é muito poderosa, e por isso eu mantive a expressão bíblica, porque é ser fiel à Bíblia, e fui explicando para você, baseado na Bíblia, como é que Deus age. E não há uma referência nessa dimensão em nenhum ser humano. Aí eu queria falar do avô, lembra que eu falei do avô, do tataraneto, do bisneto e tal? Então, Deus muda gerações. Ele fala assim: eu vou pegar esse Paulo, que bate em crente, que espanca crente, que mata crente, e vou usá-lo para salvar gerações de pessoas inteiras. E vou deixar marcas nele, de que eu mudei a vida dele. Não, a minha história é assim, não importa. Eu vou mudar a sua vida e vou mudar a vida de dezenas de milhares de pessoas através de você. Mas como que o Senhor vai fazer isso? Isso é o esquecimento de Deus, gente. Muito bem. Eu queria falar em segundo lugar agora sobre a profundidade dessas águas desse mar. Como eu já disse para vocês, não é um mar desse mundo. Não é um mar desse mundo. Não é um mar físico. Não. É o mar das misericórdias de Deus. Lembra? O mar divino do perdão eterno. É o mar das misericórdias de Deus. Qual que é a dimensão desse mar? Não dá para a gente calcular. A gente está com um problema no planeta Terra, é que a gente não consegue mais reciclar o lixo. Então, existem algumas praias que elas viram um lixo. Quilômetros de lixo no mar. Uma praia linda, daqui a pouco ela é lixo puro. Por quê? Porque o ser humano, ele não consegue despoluir. Ele está poluindo o planeta de uma tal forma que a gente está tendo temperaturas recordes. E não é uma temperatura recorde, isso já acontecia. Uma temporada recorde aí já é complicado. Está acontecendo isso, o mundo está muito quente. Aí uns não acreditam, tal, mas a poluição, todo mundo acredita que não faz bem. Imagine os nossos pecados, imagine a dimensão disso, a cada erro que a gente comete. Seria uma coisa elevada, enésima potência. Do que esse mar é constituído, gente? Do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, uma gota do sangue de Jesus, tem mais poder do que o universo inteiro. Então esse mar, ele é constituído, é um mar de perdão, é um mar de misericórdia. Onde é que esse mar, de onde esse mar emana? Do sangue de Jesus, de uma gota do sangue de Jesus. Esse mar se começa. E o que ele faz? Ele consome a ira divina. Às vezes parece que eu não estou expondo o texto, por isso que eu gosto de voltar de vez em quando e dizer: o Senhor não retém a sua ira para sempre. O que você faz todo dia merece que Deus fale assim: não vai ficar por isso mesmo. Não vai. E às vezes não fica. Porque você apronta tanto que não adianta. Você quer escalar de mão lisa, cai, machuca. Não é de borracha o mundo porque você é o escolhido, Não, você se machuca. Então você apronta tanto que você provoca a ira de Deus. Mas o mar das misericórdias de Deus consome essa ira.
Deus colocou seu filho para ser o nosso advogado, diz, não, é isso mesmo, mas eu sou advogado dele. Mas o sangue de Jesus. Por isso, a imagem que o Apocalipse dá, porque Apocalipse fala do rei Jesus. Ninguém consegue abrir o livro, ninguém tem autoridade, ninguém pode fazer nada no céu. E aí aparece o Cordeiro, que é Jesus. Porque só ele pode fazer. Então esse mar consome a ira de Deus, ele devora a ira de Deus mesmo. Porque é um mar de misericórdias. Não, mas se for receber o que eu mereço, não, você vai para as profundezas da ira, do lago da ira de Deus. A Bíblia usa um termo para isso também. Mas esse mar, ele consome a ira de Deus. E ele vai diluindo as nossas ofensas com graça. E uma graça tão poderosa que você fala assim, não vou fazer de novo, mas você fala, mas eu não consigo. Porque a graça mudou você. Esse mar, ele extingue a punição. É isso. E você não pode se lavar em água nenhuma, essas águas de benzedeira, essa água de pastor, essas águas, tu não faz nada, não pode. Mas esse mar das misericórdias de Deus, ele dilui a ira, ele extingue a ira de Deus, diz, está perdoado. Está perdoado. Quando o ladrão da cruz, os evangelhos, eles fazem uma harmonia. E pela harmonia dos evangelhos, os dois estão falando mal de Jesus. Os dois estão rindo. Mas num determinado ponto, um deles para de rir. E diz, para com isso. Você não vai parar de rir quando nós estamos com a mesma punição? E aí ele se volta para Jesus e diz, Jesus, lembra-te de mim no teu reino. Cara, a crucificação é uma morte por sufocamento. O cara morre sufocado, ele não consegue, o pulmão dele se dilatar. É uma morte horrível. Quando você está sofrendo e o cara está rindo de você, sobra muita misericórdia, não sobra? Mas Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. As águas desse mar são mais poderosas que todas as nossas ofensas. Gente, o que eu estou falando não é para você falar assim, não vou fazer, vou aprontar, não. Se você fizer e aprontar, é porque você não entendeu nada. É porque não aconteceu nada com você. E aí a ira está sobre você mesmo. Mas esse mar é mais poderoso que as suas ofensas. Porque se não for mais poderoso que as suas ofensas, você está perdido. Ele é mais poderoso que todos os nossos crimes. Lembram? O ladrão da cruz e outros tantos crimes. Ele é mais poderoso que os nossos crimes. Ele é mais poderoso que a ausência de perdão que você tem para com você mesmo e com a sua história. Então você olha e fala assim, não, eu não mereço, aquele não merece. Não. Esse mar das misericórdias é mais poderoso do que a ausência de perdão do ser humano. E aí eu quero falar uma última coisa, que esse mar é mais poderoso do que a sua própria incapacidade de mudar. Você faz uma oração e diz, Deus, eu não consigo mudar. Ele fala, é verdade. Porque eu tento, eu me esforço e eu não mudo. Ele fala, é verdade também. Mas porque eu estou com você, e porque a minha graça está sobre a sua vida, você vai parar de falar bobagem. Você vai parar de atacar a igreja. As igrejas são falhas, mas você é a igreja. Então, se atacando a igreja, você vai atacar você também. E vai atacar a minha igreja, que é invisível, que são aqueles que creem. Então, cala sua boca. Fica quieto. Muda. Você vai parar de atacar todo mundo, você vai parar de ofender todo mundo. A gente já vai falar disso. Porque você é incapaz de mudar, mas Deus diz, porque eu estou com você, é inevitável que você mude. Porque essas águas vão mudar você. Tá? O que esse mar espelha? Espelha o Criador do mar. É um mar de misericórdia que espelha o Criador. Por mais que você não consiga ver o que está acontecendo, Deus resolveu, diz o texto, tu perdoarás a tua herança. Deus tem uma descendência para você, de gente que já foi como você, e que Ele vai mudar. Porque esse mar espelha o Criador, ele é infinito. Ele não tem fim. Ele diz, não, mas agora já foi demais, né? Eu não sei se você passou por isso, mas na minha vida espiritual eu cheguei no momento que eu falei, bom, eu fui longe demais. Eu descri de Deus, eu fiz isso, fiz aquilo, agora acabou para mim.
E aí Deus diz, não acabou, porque é infinito. Contudo, esse mar espelha um Deus amoroso e justo, com ele não se brinca. Se você brincar com o sacrifício, diz a Bíblia, de Jesus, não resta mais sacrifício. Por quê? Porque você mesmo diz que o sacrifício não é suficiente para você, e você não quer isso na sua vida. Mas se você quer, esse mar é amoroso e justo, e a justiça que vai ser aplicada é a justiça do justo, Jesus, sobre a sua vida. O texto diz que tu tornarás a ter compaixão. Esse mar espelha um Deus que é compassivo, que tem compaixão. Então, depois de tudo que a gente viu sobre nós, sobre Deus, era para Deus falar, bom, vou queimar isso aqui agora. E a Bíblia diz que Deus se compadece. Ele olha para você e diz, não faça isso. Ele merece a minha compaixão. E você e eu sabemos que não merecemos. Mas Deus pensa isso. Por quê? Porque é o mar divino de um perdão eterno. Tá? Muito bem, mas isso tem uma aplicação prática. Toda água evapora, toda água se propaga, toda água muda o mundo por onde ela passa. Onde houver água, há mudança. E onde não houver água, há sofrimento das criaturas. É assim que funciona o nosso mundo. Deus, diz a Bíblia, que Ele coloca essas águas sobre a sua vida para que você as retransmita. Então, vamos falar umas coisas muito práticas aqui, que é de manhã, para a gente não perder o fio da meada. Em vez de você ficar falando bobagem de igreja, em vez de você ficar falando bobagem sobre o que os outros acham, em vez de transmitir ódio, Deus chamou você para trazer uma mensagem de perdão. Deus não chamou você para sentar no trono e julgar. Ele diz assim, no nome de Jesus existe um mar de misericórdia. E o primeiro que sabe disso sou eu, porque eu sou alvo disso. Sou alvo dessa misericórdia. Então, eu vou falar dessa misericórdia enquanto eu viver. Tem um hino que diz, da rude cruz que Jesus erigiu, até eu morrer, eu vou falar dessa cruz. Nós fomos chamados para falar da cruz de Cristo. É dela que começa o mar, das misericórdias de Deus. Deus não quer saber sua opinião sobre política. Deus não está nem um pouco interessado se você acha que A ou B vão reinar, se o Hamas, que é terrorista, porque fez terror e filmou, né? E que os palestinos não são terroristas, e que os judeus, alguns deles, querem matar todos os palestinos, mas nem todo judeu também é um assassino. Mas se você acha isso ou aquilo, Deus não chamou você para isso. Ele chamou você para falar da cruz dele, porque sem ela você estaria morto. É isso. Você precisa evaporar isso em tudo que você é. E você precisa perdoar. Porque a Bíblia diz que só Deus perdoa só quem foi perdoado. Perdoa-nos assim como nós perdoamos os nossos devedores. É a nossa oração. Da mesma forma que. Então, Deus chamou você para perdoar. E quando você vê alguém perdoando, fala, você é um bobo. É uma boba. Olha, fez tudo isso e perdoou. A gente está se recriminando. Está falando para Deus assim, ó, me condena. Porque a gente acha que o perdão é barato. Nós somos chamados para um estilo de vida de perdão. E por fim, nós só vamos mudar o mundo com perdão de Deus. Não existe esperança política para o mundo. Você escolhe o político que você quiser, o cara que você quiser. Ele morre assassinado. Entende? Os caras têm uma reunião de boas ações que vão doar não sei quanto, a reunião acaba. O mundo tem um problema interno, que é a sua rebeldia contra Deus. E ele só vai ser curado quando se render a Deus. O egoísmo é uma coisa humana. Então, o que muda o mundo são essas águas com as quais Deus alcançou você. E Ele chamou você para fazer isso. E Ele não chamou você para medir nada. Falando assim, não, eu acho. Ele não chamou você para achar nada.
Chamou você para proclamar. Quando você acha, você já está fazendo um problema, você está limitando as águas. Quando você dá conselhos de a quem pregar e a quem ignorar, você está fazendo uma coisa que ele não faz. Quando você faz um preconceito de religião, idade, sexo, cor, quando você faz tudo isso, você está equivocado. Porque Deus está agindo e Ele vai continuar agindo. Gente, graças nós podemos dar a Deus por esse mar de misericórdias. Graças nós podemos dar a Deus por esse mar divino de um perdão eterno. E se você chegou para cá carregado de culpas, se você vem carregando uma história de destruição que você está perpetuando e passando para os seus filhos, de falar coisa ruim, entendeu? E de torná-los cada vez mais independentes, sozinhos. As gerações estão ficando solitárias. Deixe que o perdão mude a sua vida. Porque Deus usa pessoas e quer usar você e quer me usar, e Ele resolveu que é assim. Continue crendo nisso. Deixe que Deus mude a sua vida. Deus abençoe cada um de vocês que ouviu essa mensagem, que ouvirá essa mensagem. Que esse mar de misericórdia sem fim alcance a sua vida. Por favor, coloque a sua bolsa ao lado, fique de pé, diga o seu nome. Você é a nossa visitante exclusiva do nosso culto hoje, e tem o menor grupo que nós já tivemos, mas graças a Deus, porque você está aqui conosco. Fala seu nome. Carolina. Privilégio de ver a Carolina aqui. Tá bom. Quando a gente acabar aqui, Carolina, nós vamos sentar ali, nem que seja forçado, né? A gente está arrastando o pessoal. Toma um cafezinho, uma água, a gente senta ali. E o Max, em vez de ele dar os avisos aqui na frente, nós vamos dar os avisos na mesa, trocando uma ideia, entendeu? Verdade. Como é que foi ontem com os adolescentes? Quais são os próximos projetos? Projeto Redenção, tudo que a gente está fazendo, culto da noite hoje. Aí o Max vai trocar essa ideia. Ele chega na mesa, a prioridade é dele, não é nem do cafezinho. A gente vai tomar um café ali do lado. Ninguém vai sair sem pelo menos um cafezinho, uma água. Deus abençoe vocês. Vamos orar? Max, oração e bênção. Nos abençoe aqui. E você volta para ele. Ou não dá? Melhor não, né? Tá bom. Senhor, o que a gente pode dizer diante desse perdão eterno, dessas misericórdias sem fim? Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Meu Senhor, como te agradecer? Como dizer para o Senhor o quão o Senhor é bom e o quão a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Eu fui alvo desse amor e ainda sou alvo desse amor, Pai. E até morrer eu vou proclamar essa mensagem em nome de Jesus. Que por meio da tua cruz, Senhor Deus, a vida. E agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo venham sobre vocês, para que um mar de misericórdias mude quem vocês são e mude o mundo onde nós vivemos, o mundo onde você vive, hoje e para todo sempre. Amém. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver.
Jesus Cristo mudou